Bom dia, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de sais minerais. Vamos começar com o assunto de osmose, ok? A gente já falou um pouquinho sobre esse assunto, só relembrando que osmose é a passagem de água sempre para o meio mais concentrado e que isso é uma tendência natural. Aqui nesse slide eu trouxe uma imagem representando uma célula muito importante do nosso corpo que se chama hemácia. Então eu vou escrever primeiro o nome dela aqui, com H. Hemácia. Bom, então o que é hemácia? Hemácia é uma célula que está presente no nosso sangue e que ela faz o transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Aqui nessa imagem tem 3 formatos de hemácia, mas qual que é o formato original dela? É esse aqui do meio, ó. É esse aqui do meio. Então, o formato original é esse aqui. Percebam que ela tem o formato de conchinha, Percebam que aqui no meio a gente tem um buraquinho, né? Mas por que ela tem esse formato? Para levar melhor o oxigênio para o nosso corpo. Então, por isso que ela tem esse formato. Mas voltando para o processo de osmose, vamos supor que alguém tenha pego a hemácia e tenha colocado no meio muito concentrado. Então vamos lá. Se eu pego a hemácia, que tem esse formato normal aqui, e coloco ela no meio mais concentrado, vamos lá, vamos fazer aqui no cantinho, para a gente depois olhar para a imagem. Ó, eu peguei essa célula, a hemácia, e coloquei ela no meio mais concentrado. Então, se eu coloquei ela no meio mais concentrado, o que é o meio? É o meio do lado de fora. Então, quer dizer que do lado de fora dessa hemácia, nós temos um meio concentrado. Vamos supor, tá? Então, aqui do lado de fora está bem concentrado. Se o meio está bastante concentrado, a gente fala que esse meio é hipertônico. Hipertônico. O que é um meio hipertônico? Quer dizer que do lado de fora está bastante concentrado em comparação com o meio interno da célula. Então, quer dizer que do lado de fora está bastante concentrado e dentro pouco concentrado. Aqui do lado de fora tá cheio de bolinha, do lado de dentro eu só tenho 3 bolinhas, para ficar bem simples, tá? Bom, se osmose é a passagem de água sempre para o meio que está mais concentrado, o que vai acontecer aqui então? A água vai entrar ou vai sair da célula? A água vai sair da célula. Por que sai? Porque aqui do lado de fora está mais concentrado. Tudo bem? Bom, se a água saiu de dentro dessa hemácia, qual que é o formato que ela vai assumir? É esse primeiro formato aqui, ó. Ela fica encolhida, ela fica murcha. Lembra do exemplo da folha de alface que eu dei para vocês? Né? Que se você temperar muito, jogar muito sal, muito tempero, depois de um tempo ela vai murchar. Por quê? Porque a água que está dentro dessa folha de alface, das células da folha de alface, elas vão seguir para o meio que está mais concentrado, que é o meio externo, onde você jogou aquele sal todo, tudo bem? Então, aqui nesse primeiro exemplo, né, ela fica encolhida. Por quê? Porque ela foi colocada em um meio hipertônico, ok? Então, do lado de fora está mais concentrado. Mas vamos supor que eu pegue a hemácia e coloque ela no meio isotônico. Meio isotônico. O que é um meio isotônico? Quer dizer que do lado de fora e do lado de dentro da célula tem a mesma concentração. Então, num exemplo bem simples,
que depois nós vamos aplicar na aula. Mas no exemplo bem simples, é como se do lado de fora tivesse 5 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 bolinhas. E do lado de dentro também tem as 5 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. As concentrações estão iguais dentro e fora da célula? Sim, então isso quer dizer que a célula, eu coloquei ela no meio isotônico. Tudo bem até aqui? Certo. E aí vem a pergunta, professora, a água vai entrar ou a água vai sair? A célula muda de formato? Bom, vamos pensar. Se do lado de dentro e do lado de fora tem a mesma concentração, a água vai passar em equilíbrio. Não vai ter nenhum lado com mais ou menos água. Não, justamente por isso que ela não muda de formato. Inclusive, essa concentração isotônica é o meio ideal para a hemácia viver, para ela ficar. Tudo bem? Então, se por exemplo, não sei se vocês já perceberam, quando uma pessoa vai tomar soro lá no hospital, na embalagem está escrito assim, ó, 0,9% de NaCl, 0,9% de cloreto de sódio, né? Por que 0,9? Porque dentro da hemácia nós temos uma quantidade de concentração de 0,9. Então, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Ó, dentro da nossa hemácia nós temos sais, né? Toda célula vai ter sais dentro dela. Então, nas nossas células, nas nossas hemácias, nós temos uma concentração de 0,9% de NaCl. Vou escrever aqui em cima, ó. NaCl. Então, dentro dela é 0,9. Faz sentido um soro ser feito com uma quantidade maior ou menor do que 0,9? Não, por quê? Porque se a gente alterar a concentração desse soro, o formato da hemácia pode mudar. Então, o ideal é que esse soro fisiológico, seja feito com a mesma concentração das nossas células, para ela não mudar de formato. Então, o ideal é que esse soro seja feito também com uma concentração de 0,9. Então, se a gente tem 0,9 do lado de dentro e 0,9 do lado de fora, não corre o perigo de a hemácia mudar de formato. E por que a hemácia não pode mudar de formato? Porque ela precisa ter esse formato de conchinha para levar de uma forma eficiente o oxigênio para todo o nosso corpo. Tudo bem? Então, o ideal é que a concentração, que o meio, né, seja sempre isotônico. Agora nós vamos para o terceiro exemplo. Nós pegamos uma hemácia e colocamos ela no meio hipotônico. Isso quer dizer que do lado de fora está pouco concentrado com relação ao interior da célula. Então, eu vou trocar a cor da minha caneta aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. O meio hipotônico quer dizer que do lado de fora a concentração está muito baixa em comparação com o meio interno. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se o meio está hipotônico, vamos supor que aqui tenha 2 bolinhas do lado de fora e do lado de dentro da célula nós temos 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Ela foi inserida no meio hipotônico. A concentração está muito baixa. Então, aqui, em comparação, qual local está mais concentrado? Do lado de dentro ou do lado de fora? O meio que está mais concentrado, né? O local que está mais concentrado é aqui do lado de dentro, ó. Aqui do lado de dentro da célula. Qual que é a tendência da água? Não é sempre ir para onde está mais concentrado? Sim. Então, a água vai entrar ou vai sair da célula? Aonde que está mais concentrado? Não é do lado de dentro? Então, a água que está aqui do lado de fora vai entrar
dentro dessa célula. Ela vai mudar de formato? Sim, se a célula ganha água, ela vai inchar, vai ficar grandona aqui, ó, igual essa número 3, vai ficar inchada, ok? E tem algum nome para essa mudança de formato quando ela fica muito inchada? Tem. O nome desse processo que ela fica inchada é chamada de deplasmólise ou turgência. Tranquilo? Então vamos relembrar? Se eu pego a hemácia e coloco ela num meio muito concentrado, ou seja, do lado de fora está hipertônico, o que acontece com essa célula? Ela vai murchar. Por quê? Porque a água de dentro dela vai sair, vai seguir o meio que está mais concentrado. Mudando de exemplo, se eu coloco essa hemácia no meio isotônico, nada acontece com ela, ela permanece com seu formato original. E se eu pego essa hemácia e coloco ela no meio hipotônico, isso quer dizer que do lado de fora está pouco concentrado, está com uma quantidade baixíssima de sal. Dentro dela tem mais sal do que do lado de fora. Então a água sai do lado de fora e vai para dentro da célula, porque dentro dela está mais concentrado. Então ela vai inchar, vai mudar o seu formato. Tudo bem? Aqui do lado eu trouxe uma curiosidade, mas também que já caiu numa prova de medicina. Não lembro agora qual a banca, mas eu já vi caindo numa prova. Vamos lá. Vamos supor que você tenha feito um exame de sangue, só que aí teve vazamento desse sangue do seu vaso sanguíneo. Então, olha só, aqui nós temos o vaso sanguíneo, certo? E aí, você fez o exame, só que o sangue daqui de dentro vazou. O sangue vazou, né? Foi para a parte periférica da pele. Então a gente vai ter sangue aqui no seu braço, né? Você vai conseguir ver. Por isso que fica roxo depois de um tempinho, né? Só que eu não sei se vocês já perceberam que depois de um tempo, essa região aqui onde você viu o sangue, né, onde ficou roxo, ela fica com um aspecto meio amarelado, meio esverdeado, né, uma cor diferente. Por que isso acontece? Pessoal, é o seguinte, as hemácias do nosso sangue, né, elas duram aproximadamente 120 dias. Depois desse tempo, o que acontece? Vou desenhar aqui, ó. Nós temos a hemácia. Depois de 120 dias, elas morrem. Só que quando elas morrem, elas liberam uma substância amarelada chamada de bilirrubina. Ou seja, se aqui em cima vazou o sangue, né, igual eu falei para vocês que vazou o sangue e o sangue foi para a periferia, né, foi para mais perto da pele, as hemácias que estão aqui nesse sangue, elas vão morrer depois de um tempo. Elas duram só 120 dias, aproximadamente. E aí, quando elas morrem, elas vão liberar bilirrubina, que é uma substância amarelada. Então, por isso que a sua pele fica com essa cor estranha aqui, meio amarela esverdeada. Só que tem um problema. Essa substância amarelada, que é chamada de bilirrubina, ela é uma substância tóxica. Então, quer dizer que se a bilirrubina é uma substância tóxica, ela pode ficar ali? Não, ela vai ter que ser eliminada na urina. Então, por isso que a nossa urina, né, na cor original, vamos dizer assim, por isso que a nossa urina tem a cor amarela. Claro, se a pessoa não tiver nenhum outro problema de saúde, né? A cor vai ser amarela da nossa urina. Por quê? Porque as células, as nossas hemácias, elas vão sendo renovadas. E a cada renovação, ela libera essa bilirrubina e como ela é tóxica, ela tem que ser eliminada pela urina. Tudo bem? Então aqui eu trouxe somente uma curiosidade. Vamos para o próximo. Aqui eu trouxe mais dois sais minerais, que é o sódio e o potássio.
Então, aqui Na representa o sódio e o K representa o potássio. O que nós precisamos saber nesse momento sobre sódio e potássio? Aqui eu trouxe uma imagem de uma membrana plasmática. Percebam que aqui nessa membrana nós temos vários fosfolipídios. Nós vamos estudar isso com detalhes. Mas o que é um fosfolipídio? Fosfolipídio é o que está presente nas nossas membranas. Então, nós temos parte polar e parte apolar. Tudo bem? E aí, gente, o que acontece? O sódio e o potássio, eles entram e saem das nossas células. Pergunta de prova. Onde que a gente tem mais sódio, mais Na? Do lado de dentro ou do lado de fora da célula? Bom, o sódio, que é esse Na, a gente vai ter em maior quantidade do lado de fora da célula. Então aqui, ó, percebam que do lado de fora tem muito mais bolinha verde do que do lado de dentro, ó. Aqui tem várias bolinhas verdes, do lado de dentro a gente tem poucas. E com relação ao potássio? Com relação ao potássio, nós vamos ter uma maior quantidade do lado de dentro. Pessoal, isso aí vai ter uma lógica. Por que do lado de dentro vai ter mais potássio? Com certeza ele vai ser mais útil do lado de dentro. Por quê? Porque ele vai atuar em processos importantes como síntese de proteínas e respiração celular. Então, num primeiro momento, eu quero que vocês saibam primeiro a função, porque nós vamos ter uma aula só de síntese proteica e só de respiração celular. Então, nessa aula, o que vocês precisam saber? Que do lado de fora nós temos mais sódio do que do lado de dentro e que com relação ao potássio, nós temos mais potássio do lado de dentro do que do lado de fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que nós temos que ter mais potássio do lado de dentro? Porque ele vai ser mais útil do lado de dentro, em processos como síntese de proteínas e respiração celular. Nessa aula é isso que vocês precisam saber, porque nas próximas aulas a gente vai detalhar mais isso, a gente vai detalhar o processo por inteiro. Então aqui é só a função. E com relação ao impulso nervoso? Bom, se eu estou falando em impulso nervoso, isso quer dizer que essa transmissão de impulso acontece em uma célula específica, que é chamada de neurônio. Certo? Então, vamos supor que essa membrana plasmática aqui, com fosfolipídios, seja a membrana de um neurônio. Para nós termos um impulso nervoso, o que precisa acontecer? Precisa acontecer de sódio sair e potássio entrar. Sódio sair e potássio entrar. Então, quando a gente tem essa saída de sódio e entrada de potássio o tempo todo na membrana do neurônio, nós temos um impulso nervoso passando ali. Não se preocupem que a aula de transmissão de impulso nervoso a gente vai ter lá na aula de sistema nervoso. Então, resumindo, o que vocês precisam saber sobre sódio e potássio nesse momento? Que a gente tem mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. E quais processos o sódio e potássio estão envolvidos? No impulso nervoso, na síntese de proteínas e na respiração celular. Tudo bem até aqui? Então, aqui vocês podem anotar no seu caderno, né? Mais sódio no meio extracelular, extra é do lado de fora, e mais potássio no meio intracelular, que é do lado de dentro.